Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vulcabras para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Bartelli, CEO da companhia, senhor Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, e a nossa equipe de Relações com Investidores, o senhor Valdinei Tortorelli e a senhora Luciana Serrano. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Vulcabras. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.vulcabrasri.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Vulcabras, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas ou após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Vulcabras, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Vulcabras. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Vulcabras e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Pedro Bartelli, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, sejam todos bem-vindos à audioconferência de apresentação de resultados da Vulcabras. A Vulcabras divulga seus resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2021, com recordes de receita e lucro líquido. Mesmo em um cenário macroeconômico de alta volatilidade, pressão inflacionária e instabilidade política que impactaram diretamente o consumo, as medidas tomadas recentemente pela companhia alcançaram altos índices de desempenho pelo segundo trimestre consecutivo. A Vulcabras, desde o início do ano, centralizou sua estratégia em simplificar e consolidar o seu portfólio, tendo assim foco total no segmento esportivo. A receita líquida foi de 535,9 milhões, um aumento de 40% em relação ao mesmo período de 2020. O crescimento da receita foi alavancado pela categoria de calçados esportivos, que registrou um aumento de 66,3%. Tanto Olímpicos quanto Under Armour apresentaram crescimentos relevantes em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Além disso, tivemos o incremento da receita com a comercialização dos calçados Mizuno de forma integral nesse período. O lucro líquido do terceiro trimestre foi de 126,5 milhões, maior lucro trimestral da história da companhia, e representou um acréscimo de 191,5% sobre o resultado de 43,4 milhões no terceiro trimestre de 2020. Margem líquida atingiu 23,6% no terceiro trimestre de 2021, acréscimo de 12,3 pontos percentuais em comparação aos 11,3% alcançado no terceiro trimestre de 2020. O EBITDA foi de 138,9 milhões, um crescimento de 109,8% em contraposição aos 66,2 milhões obtidos no terceiro trimestre de 2020. A margem EBITDA aumentou 8,6 pontos percentuais, atingindo 25,9% no terceiro trimestre de 2021, ante 17,3%
no terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, a Vulcabras anunciou a distribuição antecipada de dividendos oriundos dos lucros acumulados ao longo do primeiro semestre, no valor de 86 milhões. É importante destacar que a Mizuno tem apresentado crescimento em relação ao ano anterior, desde a sua chegada à Vulcabras. Para 2022, as expectativas são ainda maiores, já que será quando iremos ter em produção os modelos desenvolvidos pela própria Vulcabras, maximizando a sinergia com as demais marcas. Nossa estratégia em focar no segmento esportivo, ampliando o portfólio de marcas, aliado aos investimentos de modernização realizados nos últimos anos, já tem trazido resultados importantes e nos dá a perspectiva de alcançar novos recordes para todas as marcas do grupo. Para o próximo ano, a Vulcabras irá fortalecer outras categorias, como a de vestuário e o canal de e-commerce, buscando atender o crescimento do lifestyle esportivo e do wellness, tendências de comportamento aceleradas pela pandemia. Nesse trimestre, a companhia assumiu o compromisso de utilizar energia limpa em 100% de sua produção. A partir do mês de outubro de 2021, as unidades fabris localizadas em Itapetinga e Horizonte serão supridas por um dos maiores complexos de energia eólica do mundo, o Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. Com a demanda de energia limpa contratada pelos próximos 13 anos, estima-se que esse novo perfil de fornecimento evitará o lançamento de 15 mil toneladas de CO2 anualmente na atmosfera, equivalente ao plantio de 67 mil árvores. O resultado desse trimestre ratifica a força das nossas marcas e o nosso modelo de negócio vencedor, que nos trazem a certeza da continuidade de resultados crescentes, maximizando a criação de valor aos nossos acionistas e consumidores. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra para o Sr. Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de relação com investidores. Bom dia a todos. Nós iniciamos a apresentação com o slide 5, com volume bruto de pares e peças. No terceiro trimestre de 2021, o volume bruto faturado totalizou 7,5 milhões de pares e peças, com queda de 4,9%, se comparado aos 7,9 milhões de pares e peças do terceiro trimestre de 2020. O desempenho dos volumes comercializados no terceiro trimestre de 2021 foi bastante positivo em todas as marcas. Convém ressaltar que nesse trimestre, as vendas dos calçados e confecções com a marca Mizuno estiveram presentes desde o início do período e que no mesmo período do ano anterior a marca Mizuno não fazia parte do portfólio da companhia. Nesse trimestre também não houve a comercialização dos calçados femininos no mercado interno e externo, devido ao licenciamento da marca Azaleia, e que somente foi mantida a comercialização desse tipo de calçados nas subsidiárias do Peru e Colômbia. As categorias esportivas, calçados e confecções apresentaram ótimo desempenho. Na comparação com o mesmo período de 2020, os destaques foram os seguintes. Em calçados esportivos, houve crescimento de 21,9%, devido ao desempenho positivo das marcas Olímpicos e Under Armour, e também a adição do volume das vendas da marca Mizuno. Diminuição em calçados femininos de 89,8%, devido à descontinuidade dos negócios no mercado interno e externo. Redução de 24,3% em outros calçados e outros. E um aumento de 40,5% em confecções e acessórios, devido à expansão registrada com a marca Olímpicos e à adição do volume de vendas com a marca Mizuno. Nos 9 meses de 2021, o volume bruto faturado somou 18,3 milhões de pares de peças, com aumento de 18,7% em contraposição ao volume dos 9 meses de 2020, de 15,4 milhões de pares de peças. Na página 6, apresentamos a receita líquida por categoria de produtos. No terceiro trimestre de 2021, a receita líquida foi de 535,9 milhões de reais, um aumento de 40% sobre os 382,9 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020 e 49,1% sobre os 359,4 milhões de reais apresentados no terceiro trimestre de 2019. O otimismo pela retomada dos negócios foi percebido desde o início do terceiro trimestre de 2021. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a diminuição do número de casos e mortes causados pela doença, houve a flexibilização das medidas de isolamento
e consequente a retomada das atividades de varejo, o que animou o consumidor e fez com que a demanda pelos produtos da companhia se mantivesse em alta. A receita de calçados esportivos no terceiro trimestre de 2021 apresentou um aumento de 66,3% sobre o mesmo período de 2020 e um aumento de 72,9% sobre o terceiro tri de 2019. Tanto a receita dos calçados olímpicos como as dos calçados Under Armour apresentaram crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Além disso, foi registrado um incremento com a receita da comercialização dos calçados Mizuno. A categoria de calçados femininos apresentou retração de 79,3% em relação ao mesmo momento do ano anterior e 82% se comparado ao terceiro trimestre de 2019. Isso se deve à interrupção das vendas de calçados femininos em virtude do licenciamento da marca. O único canal que apresentou receita nessa categoria e que seguirá ativo foi o das filiais do exterior. A categoria de confecções e acessórios apresentou um aumento de 16,5% em relação ao terceiro TRI de 2020 e 54% em relação ao terceiro TRI de 2019. Na comparação do período versus o ano anterior, houve aumento da receita com a marca Olympus e incremento nas vendas devido à comercialização dos produtos com a marca Mizuno. A categoria de outros calçados e outros apresentou queda de 3,8% na comparação com o mesmo trimestre de 2020 e um aumento de 76,9% em relação ao terceiro TRI de 2019. Nos 9 meses do ano de 2021, a receita líquida resultou em R$ 1.247,2 milhões de reais, 73,2% superior aos 9 meses do ano de 2020, quando a mesma foi de R$ 720,2 milhões de reais, e um aumento de 26,5% em relação aos R$ 986,1 milhões de reais apresentados nos 9 meses de 2019. Na página 7, apresentamos a abertura da receita líquida por mercado. A receita líquida no terceiro trimestre de 2021, no mercado interno, totalizou R$ 498 milhões de reais, um aumento de 39,2% em relação ao terceiro trimestre de 2020, quando foi de R$ 357,8 milhões de reais, e um aumento de 49,3% em relação aos R$ 333,5 milhões de reais apresentados no terceiro trimestre de 2019. No mercado externo, a receita líquida no terceiro TRI de 21 resultou em R$ 37,9 milhões de reais, apresentando um aumento de 51% sobre os R$ 25,1 milhões de reais registrados no terceiro TRI de 2020, e um aumento de 46,3% quando comparado aos R$ 25,9 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019. No mercado interno, quando comparado ao terceiro TRI de 2020, o acréscimo se deve ao aumento nas categorias esportivas, calçados e confecções, e a redução na receita dos calçados femininos e em outros calçados e outros. As vendas diretas ao mercado externo apresentaram robusto crescimento quando comparados ao terceiro TRI de 2020, mesmo com a paralisação das vendas dos calçados femininos. A categoria de calçados olímpicos apresentou expansão com a reabertura dos mercados latino-americanos e também se deu início à exportação de chinelos olímpicos para a Argentina. Nas vendas das filiais do exterior, do Peru e Colômbia, foi observado o crescimento da receita em relação ao mesmo período do ano anterior, mas ainda foi uma retomada lenta e com aberturas graduais do comércio durante todo o terceiro trimestre de 2021. Nos 9 meses de 2021, o mercado interno totalizou R$ 1.143,7 milhões de reais, apresentando um aumento de 75,2% em relação aos 9 meses de 2020, quando a receita líquida foi de R$ 652,8 milhões de reais, e um aumento de 25,8% quando comparado aos 9 meses de 2019. Já no mercado externo, a receita líquida nos 9 meses de 2021 foi de R$ 103,5 milhões de reais, 53,6% maior frente aos R$ 67,4 milhões de reais obtidos no mesmo período do ano anterior. Em comparação com os 9 meses de 2019, o crescimento foi de 34,4%, sobre os 77 milhões de reais apresentados. Seguindo para a página 8, temos a apresentação do canal de e-commerce. No terceiro trimestre de 2021, o e-commerce com as marcas da companhia manteve a tendência de expansão, porém em um ritmo mais moderado, e apresentou crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já na comparação com o terceiro trimestre de 2019, o crescimento foi de 242,9%. A desaceleração do ritmo do crescimento nesse canal
deve-se a estratégia da companhia na priorização do posicionamento das suas marcas em contraposição ao mercado online fomentado por descontos agressivos. Na comparação do acumulado dos períodos, foi apurado um crescimento de 5% na comparação dos 9 meses de 2021 versus os 9 meses de 2020, e de 197,5% quando comparado aos 9 meses de 2019. Como participação da receita, o e-commerce representou 2,9% nos 9 meses de 2021, queda de 1,9 pontos percentuais na comparação dos 4,8% dos 9 meses de 2020 e aumento de 1,7 pontos percentuais quando comparado aos 1,2% dos 9 meses de 2019. Seguindo para a página 9, temos a apresentação do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto no terceiro trimestre de 2021 foi de R$ 193,2 milhões, um aumento de 47,7% em relação aos R$ 130,8 milhões registrados no terceiro trimestre de 2020. A margem bruta foi de 36,1% no terceiro trimestre de 2021, 1,9 pontos percentuais acima dos 34,2% verificados no terceiro trimestre de 2020. O impacto positivo trazido aos custos devido ao grande volume comercializado e à alta demanda pelos produtos da companhia propiciaram a expressiva melhora na margem bruta, mesmo com impacto negativo devido à alta de preços de algumas matérias-primas e pelos problemas pontuais com a introdução dos calçados Mizuno. Pelo terceiro trimestre consecutivo, a margem bruta apresenta crescimento em relação ao período anterior, mantendo assim a tendência de alta em seu comportamento. Nos 9 meses de 2021, o lucro bruto foi de R$ 435,6 milhões, com aumento de 85,9% sobre os R$ 234,3 milhões obtidos nos 9 meses de 2020. A margem nos 9 meses de 2021 foi de 34,9%, sendo 2,4 pontos percentuais superior aos 32,5% obtidos nos 9 meses de 2020. Seguindo para a página 10, apresentamos as despesas com vendas e propaganda. Na parte superior do slide, temos os gráficos das despesas com vendas excluindo propaganda, que apresentaram um aumento de 42,9% no terceiro trimestre de 2021, sobre as despesas apresentadas no terceiro TRI de 2020. Foram registrados R$ 60,3 milhões no terceiro TRI de 2021, versus R$ 42,2 milhões no terceiro TRI de 2020. Como participação da receita, as despesas com vendas excluindo propaganda representaram 11,3% no terceiro TRI de 2021, comparado aos 11% no terceiro TRI de 2020, perfazendo um acréscimo de 0,3 pontos percentuais sobre o mesmo período do ano anterior. Na comparação dos trimestres, foi observado o crescimento de todas as despesas em relação ao terceiro TRI de 2020. Isso se deve ao robusto crescimento da receita, o que eleva o volume das despesas variáveis com comissões, fretes e royalties. A exceção ficou por conta da rúbrica de provisão de clientes com liquidação duvidosa, que representou uma reversão de provisão no montante de R$ 4,7 milhões, devido à reversão na expectativa de perda de um cliente que teve sua recuperação judicial homologada. Nos 9 meses de 2021, registrou-se despesa com vendas, excluindo propaganda, de R$ 150,9 milhões, um acréscimo de 52,7% em comparação aos R$ 98,8 milhões dos 9 meses de 2020. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida apresentou queda de 1,6 pontos percentuais na comparação com os 9 meses de 2020, atingindo 12,1% e 13,7% em 2021 e 2020, respectivamente. Na parte inferior do slide, temos as despesas com propaganda e marketing, que no terceiro trimestre de 2021 somaram R$ 19,5 milhões, um aumento de 52,3% sobre os R$ 12,8 milhões do terceiro trimestre de 2020. A participação das despesas com propaganda e marketing sobre a receita líquida representou 3,6% no terceiro TRI de 2021, ante os 3,3% do terceiro TRI de 2020, um aumento de 0,3 pontos percentuais. No terceiro trimestre de 2021, apesar das restrições de distanciamento ainda em vigência, ao longo dos meses de julho a setembro, houve o retorno de algumas ações de campo que se concentraram no reforço dos materiais de ponto de venda, para melhor exposição dos produtos e também a ocorrência de alguns eventos patrocinados, ainda que de maneira bem restrita. Nos 9 meses de 2021,
as despesas de propaganda e marketing totalizaram 46,3 milhões de reais, um aumento de 25,1% se comparadas àquelas dos 9 meses de 2020, que somavam 37 milhões de reais. Seguindo para a página 11, temos a demonstração de despesas gerais e administrativas. As despesas administrativas foram de 28,5 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, apresentando um aumento de 4% em comparação ao terceiro TRI de 2020. Em percentual sobre a receita líquida, ocorreu redução de 1,9 pontos percentuais, saindo de 7,2% no terceiro TRI de 2020 para 5,3% no terceiro TRI de 2021. No trimestre, houve aumento nas linhas de despesa com pessoal, informática e telecomunicações, que foram parcialmente compensados pelas reduções em serviços de terceiros. Nos 9 meses de 2021, em relação ao mesmo período de 2020, ocorreu um aumento de 7% das despesas gerais e administrativas, passando de 78,2 milhões de reais para 83,7 milhões de reais. Ao se comparar o percentual sobre receita líquida, observa-se redução nos 9 meses de 2021, 4,2 pontos percentuais em relação ao equivalente no período de 2020. Na página 12 é demonstrado o comportamento do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no terceiro trimestre de 2021 registrou uma receita de 11,1 milhões de reais, em comparação ao mesmo período de 2020, que foi uma despesa de 3,7 milhões de reais. Na comparação do terceiro TRI de 21 versus o terceiro TRI de 2020, as principais variações foram observadas no aumento dos juros pagos, devido à expansão do endividamento ao longo dos últimos meses, e também ao reconhecimento de ganho financeiro no terceiro trimestre de 2021. No terceiro TRI de 2021, houve o reconhecimento de ganho não recorrente devido à contabilização de 18,8 milhões de reais de receita financeira, relativo ao valor da atualização financeira do crédito de ação judicial de PIS e COFINS sobre ICMS. Na comparação dos 9 meses, o resultado financeiro foi de uma despesa financeira equivalente a R$0,5 milhão de reais nos 9 meses de 2020 para uma receita de 23 milhões de reais nos 9 meses de 2021. No final do terceiro trimestre de 2021, a companhia apresentava dívida líquida de 210,1 milhões de reais, sendo 147,6 milhões de reais superior ao observado no encerramento de 31 de dezembro de 2020. O aumento do endividamento se deve à expressiva expansão no capital circulante, devido ao aumento dos estoques de produtos acabados, devido principalmente ao recebimento dos produtos da marca Mizuno, e também ao aumento da cobertura dos estoques de algumas matérias-primas estratégicas, que seguem apresentando volatilidade de abastecimento e de preço. Desde o início da pandemia, a companhia manteve sua disciplina financeira e buscou reforçar o caixa com aportes realizados junto a linhas de créditos que encontravam-se pré-aprovadas. Na página 13, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O lucro líquido no terceiro trimestre de 2021 foi de 126,5 milhões de reais e representou um acréscimo de 191,5% sobre o resultado de 43,4 milhões de reais no terceiro trimestre de 2020. A margem líquida atingiu 23,6% no terceiro trimestre de 2021, um acréscimo de 12,3 pontos percentuais em comparação aos 11,3% alcançados no terceiro trimestre de 2020. Neste trimestre, a companhia registrou um ganho líquido não recorrente de 53 milhões de reais relacionado à decisão favorável em uma de suas ações de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Considerando o efeito desse evento não recorrente, o lucro líquido recorrente no terceiro trimestre de 2021 seria de 73,6 milhões de reais, com margem líquida de 13,7%, sendo 69,6% superior ao lucro líquido recorrente do terceiro trimestre de 2020, que foi de 43,3 milhões de reais. Além dos valores já reconhecidos, a companhia ainda mantém em trâmite ações judiciais relativas ao mesmo tema, que totalizam aproximadamente 264 milhões de reais em valores atualizados até 30 de setembro de 2021. O lucro líquido nos 9 meses de 2021 foi de 232,6 milhões de reais, sendo 255,6 milhões de reais superior ao resultado oferido no mesmo período do ano anterior. A margem líquida na comparação dos 9 meses de 2021 versus os 9 meses de 2020 foi elevada em 21,8 pontos percentuais, de negativos 3,2% nos 9 meses de 2020 para
18,6% em 2021. O ROIC ajustado anualizado atingiu 24% no terceiro TRI de 2021, últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2021, com aumento de 20,2 pontos percentuais sobre o resultado de 3,8% obtido em 31 de dezembro de 2020. Na página 14, apresentamos o EBITDA. No terceiro trimestre de 2021, o EBITDA foi de 138,9 milhões de reais, apresentando crescimento de 109,8%, em contraposição aos 66,2 milhões de reais obtidos no terceiro TRI de 2020. A margem EBITDA aumentou 8,6 pontos percentuais, atingindo 25,9% no terceiro TRI de 2021, ante 17,3% no terceiro TRI de 2020. Da mesma forma como exposto no lucro líquido, no terceiro TRI de 2021, um evento não recorrente influenciou o EBITDA da companhia. Houve reconhecimento do valor principal do crédito em ação judicial do PIS/COFINS sobre o ICMS, no montante líquido de 36,5 milhões de reais. Considerando o efeito desse evento não recorrente, o EBITDA recorrente no terceiro TRI de 2021 seria de 102,4 milhões de reais, com margem EBITDA de 19,1%, sendo 54,7% superior ao EBITDA recorrente do terceiro trimestre de 2020, que foi de 66,2 milhões de reais. Nos 9 meses de 2021, o EBITDA foi de 279 milhões de reais, um aumento de 626,6% sobre os 38,4 milhões de reais verificados nos 9 meses de 2020. A margem EBITDA apresentou aumento de 17,1 pontos percentuais, alcançando 22,4% em 2021. Na página 15, apresentamos o CAPEX. No terceiro trimestre de 2021, foram investidos 24,4 milhões de reais em imobilizado e intangível. Em imobilizado foram investidos 24,2 milhões de reais, redução de 8% em relação ao valor investido no terceiro TRI de 2020. O investimento no intangível do terceiro trimestre de 2021 foi de 0,2 milhões de reais. Os investimentos realizados nesse trimestre se devem à sustentação das operações da companhia, principalmente com o crescimento nos investimentos de moldes e matrizes para suportar a entrada em produção das novas coleções de calçados. Em intangível foram investidos 0,2 milhões de reais no terceiro TRI de 2021, majoritariamente na aquisição de licenças de software. Nos 9 meses de 2021, o valor investido em imobilizado totalizou 89 milhões de reais. Em ativos intangíveis, o valor investido nos 9 meses de 2021 totalizou 2,2 milhões de reais. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa. A variação de caixa no período foi de 89 milhões de reais. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: EBITDA de 279 milhões de reais, aumento no passivo bancário de 58,7 milhões de reais, aumento do exigível a longo prazo de 59 milhões de reais, investimento em imobilizado intangível de 90,8 milhões de reais e aumento na necessidade de capital de giro de 286,7 milhões de reais. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para remover a pergunta da fila, por favor, digitem *2. As perguntas serão recebidas. A nossa primeira pergunta vem de Larissa Pérez, XP Investimentos. Pode prosseguir. Obrigada, pessoal. Pedro, Wagner, bom dia. Larissa da XP aqui. Obrigada por pegarem minha pergunta e parabéns a todo o time pelo resultado. Aqui, do nosso lado, a gente tem 3 perguntas. Uma sobre vestuário, uma sobre crescimento e outra sobre capital de giro. Eu vou fazer a primeira para a gente não se confundir, depois eu passo para as outras. Tudo bem? Ok, tudo bem. Boa. A primeira pergunta sobre vestuário é a seguinte. No release, vocês comentam que vocês pretendem fortalecer essa categoria em 2022. Inclusive, agora no 3T, a gente já viu o vestuário ganhando relevância como percentual da receita, chegando ali nos quase 20%. Vocês podem dar um pouquinho mais de detalhes sobre a estratégia da Vulca para essa categoria de vestuário? Larissa, é o Pedro aqui. Bom dia a todos. Obrigado pela tua pergunta.
Deixa eu responder essa primeira. Larissa, a categoria de vestuário ela vem crescendo. Agora, como a empresa está focada 100% em esporte com as 3 marcas, a chegada da Mizuno também traz já um setor de vestuário bastante desenvolvido, mas com uma perspectiva grande de crescimento. Nós contratamos recentemente, começou a trabalhar com a gente não faz 2 meses, a Vanessa Zabo. A Vanessa Zabo é uma profissional, uma diretora, vamos ter uma diretoria só de vestuário e acessórios na empresa. É uma pessoa que tem uma larga experiência em Nike, em Dupont. Ela vem do setor, e vem do setor não só a questão de produto, mas desenvolvimento, sourcing, etc. O crescimento vem já dos nossos canais que são desenvolvidos, né, os nossos clientes, e o portfólio vem aumentando, mas vai vir principalmente no nosso canal digital, que vai crescer bastante, que é outro braço da empresa que vem sendo estruturado para suportar um crescimento que a gente pretende ter nos próximos anos. Então, nós estamos reforçando a área, né? Estamos criando uma área específica mais robusta e vamos aumentar esse portfólio de produtos, principalmente nos nossos canais digitais. Perfeito, ficou super claro, obrigada. A segunda pergunta também nessa toada de crescimento diz respeito aí especificamente a Mizuno e a Under Armour. Acho que um ponto que a gente vem discutindo bastante é sobre a situação de dificuldade de produção de calçados esportivos lá na Ásia, né? Acho que no curto prazo, vocês entendem que essa dificuldade em importar calçados produzidos na Ásia poderia beneficiar a Vulca na medida em que vocês têm produção local? E acho que no médio prazo também, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre as principais alavancas de crescimento para a Mizuno e Under Armour, acho que seria bem bacana. Obrigada. Obrigado a você, Larissa, pela pergunta. Nosso crescimento forte nesse trimestre se deve às 3 marcas, tanto Under Armour quanto Olímpicos, as marcas que nós já tínhamos, elas cresceram acima de 2 dígitos. A gente não fala exatamente o percentual de cada uma, atualmente, quem sabe no futuro a gente venha a falar. E o outro percentual é da própria Mizuno recém-chegado. Então, todas as marcas estão com crescimentos bastante fortes. As coleções estão muito assertivas, estão muito boas, a empresa está bastante redonda. Os efeitos da produção, da falta de produção, principalmente no Vietnã, ainda não apareceram, porque o Vietnã, pelo que a gente sabe, ficou com problemas da pandemia mais para o final da pandemia. Eu acho que se protegeram bastante tempo e depois veio mais no final da pandemia as restrições. Pelo que a gente sabe, o Vietnã está há 2 a 3 meses com dificuldades de produção, muitas fábricas fechadas. Isso, sem dúvida nenhuma, terá reflexos na importação de calçados. Não será para sempre, mas durará por alguns meses. Eu acredito que o Brasil seja um país importante para a exportação dessas marcas internacionais, mas o mundo inteiro acabará sofrendo com a falta de produção na Ásia, principalmente no Vietnã, durante alguns meses. Eu acho que nós vamos começar a sentir esse efeito de diminuição temporária dessa importação no Brasil a partir de dezembro e permanecerá por alguns meses no início do ano que vem. Perfeito, ficou super claro. Acho que uma última pergunta aqui do nosso lado é sobre a dinâmica de capital de giro. Acho que nesse trimestre chamou a nossa atenção ali o aumento dos estoques que já vem ocorrendo ao longo de 21. E você comentou no release que isso aconteceu por 2 motivos, né? Primeiro, por conta do recebimento dos produtos da Mizuno e segundo, por conta da compra de matérias-primas estratégicas. Vocês podem comentar um pouquinho mais do que a gente deve esperar em termos de gestão de estoque daqui para frente? E aproveitando, se vocês quiserem dar um pouquinho mais de detalhes sobre o cenário de preço de matéria-prima, acho que seria super interessante para entender um pouco mais de pressão de margem. Acho que do nosso lado era isso. Muito obrigada. Larissa, eu vou deixar o Wagner falar sobre o nosso capital de giro, mas só para completar uma informação, essa falta de importação que vai ocorrer nos próximos meses também vai ajudar um pouco o Brasil a disciplinar um pouco o mercado. O Brasil anda com um mercado muito indisciplinado, muitas liquidações, que a maioria das liquidações vem pelas importações.
Faz muitos anos que o Brasil tem sido um pouco usado como um país para escoar excedentes de produção e muitas marcas têm realmente liquidado muito calçados e vendido abaixo preços muito inferiores ao que deveria ser vendido. É só fazer uma comparação quanto custam um tênis nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo. Mas vai ser momentâneo, mas também vai nos ajudar a disciplinar um pouco mais o mercado. Isso vai fazer com que a gente consiga manter melhores margens. Não só nós, eu acho que todos vão precisar defender um pouco mais os seus produtos pela falta de importações. Mas, Wagner, segue a pergunta aí, por favor. Obrigado, Pedro. Obrigado, Larissa, pela pergunta. Eu acho que estoques, a gente pode explicar, né, o crescimento por dois motivos, né? Um deles é estrutural, né, e o outro é estratégico, né? O estrutural, a gente tem uma marca como a Mizuno, né, sendo incorporada, sendo absorvida pela operação. É uma marca que tem um conteúdo comprado de terceiros razoável, né? Ela tem vestuários que nós não produzimos, então a gente compra esse de terceiro, seja importado ou nacional. Ela também tem calçados importados relevantes, né? Os calçados mais tecnológicos atualmente ainda são importados. Então, e ela é uma marca que vai trazer relevância para o volume de negócios, é uma marca que é uma das nossas principais alavancas de crescimento, foi nos últimos 2 trimestres, né, e será no futuro próximo, né? Então, é natural que estruturalmente, né, os estoques eles trabalhem, né, eles girem em cima de um novo patamar, seja por produtos comprados de terceiros, ou seja pela própria produção, né, que está sendo incrementada, né, através dos produtos Mizuno. Estrategicamente, né, a gente, não só nós, Vulcabras, mas o mundo inteiro, né, está sujeito hoje a uma pressão inflacionária que tem como origem, né, questões de abastecimento, que tem como origem questões macroeconômicas, né, pontuais, mas de fato a gente vem acompanhando muito de perto, né, a questão da nossa matéria-prima, e a gente vem aí carregando um estoque, eu diria que um degrau acima do que seria o patamar natural, o patamar normal, histórico, em dias de estoque que a gente, de matéria-prima, né, que a gente tradicionalmente carrega, e isso é quase que proposital, tá? Isso é muito mais uma proteção para o negócio, né? Tentando filtrar, tentando absorver ou ficar menos exposto à volatilidade de preços que hoje o mercado inteiro está sofrendo, e também um seguro adicional aqui quanto a eventuais delays aí em abastecimento, né? A gente está aí com uma produção pujante, com vendas em franco crescimento. A última coisa que a gente precisa é que matéria-prima possa se tornar em algum momento algum tipo de gargalo, né? Então, isso explica um pouco aí da alavanca de estoques, né? A razão pelo qual o estoque veio num crescimento aí ascendente nos últimos 2 trimestres, né? Parte disso realmente é estrutural e parte disso tem um viés estratégico, sim. Só porque você falou de giro, né? E não é só pelos estoques, conta a receber também está crescendo, mas aqui é naturalmente, né? Em função do crescimento do negócio, do crescimento de receita. Os prazos, né, no segundo trimestre estavam um pouquinho mais alongados, em função da segunda onda da pandemia, os efeitos, né, que isso causou no varejo como um todo. O que eu posso trazer aqui como sinais, né, que ao longo do terceiro trimestre, e a tendência que a gente pretende manter para o quarto trimestre, é de uma normalização, um retorno dos prazos, né, do conta a receber para um patamar histórico, né, da empresa, e isso deve, apesar do crescimento, deve meio que offsetar, meio que neutralizar aí o capital de giro empregado, deixando somente, né, o conta a receber consumido, o giro através do crescimento natural da empresa. Tá? Perfeito, ficou super claro. Obrigada, Pedro. Obrigada, Wagner. Acho que não colaborar isso. A gente que agradece pela pergunta. Lembramos que para fazer perguntas por telefone, basta digitar *1. As perguntas também são recebidas via webcast. Por favor, aguardem.
Por favor, aguardem enquanto aguardamos novas perguntas. Por favor, aguardem. Pessoal, nós recebemos algumas perguntas aqui no webcast, né? Parte das perguntas já foram realizadas aí pela Larissa, né? Fez parte da nossa explicação. Tem uma pergunta adicional aqui que eu vou ler a pergunta e eu vou pedir para o Pedro estar trazendo a resposta. É uma pergunta enviada pelo Flávio José Bica, onde ele diz: bom dia, parabéns pelos resultados. Poderiam abrir a receita de Under Armour e Mizuno no terceiro TRI? Pedro, pode seguir. Ok, obrigado, Flávio, pela pergunta. Flávio, a gente não divulga estrategicamente exatamente a receita nem o número de pares abertos por marca atualmente. Eu acho que é interessante falar que a Olímpicos é a maior marca esportiva do Brasil em volume de pares, já tem um share bastante importante, que também vem crescendo mais de 2 dígitos nesse trimestre comparado com o ano passado e vem com crescimento há muitos trimestres. A própria Under Armour, que é uma marca recém-chegada, essa está crescendo bem mais que isso. Essa está crescendo quase 40% comparado ao ano passado. E é uma tendência dela mesmo vir crescendo porque é uma marca recém-chegada. A própria Mizuno, ela já apresenta crescimento dentro do ano de 2021 com alguma dificuldade. Quando nós adquirimos a operação da Mizuno, as coleções já estavam criadas. Então, nós assumimos uma operação onde já estava praticamente o ano todo determinado. Nós tivemos que fazer algumas adaptações no nosso parque fabril para poder produzir os calçados da Mizuno criados pelo antigo administrador em um sistema um pouco mais antiquado. Nosso sistema de produção e desenvolvimento de produto é um sistema muito moderno e isso fez com que a gente tivesse um pouco de dificuldades. A eficiência da fábrica não conseguiu ser a que a gente tem em Olímpicos, em Under Armour, por exemplo, por causa do sistema utilizado para criar esses produtos e as máquinas que seriam utilizadas, etc. Mesmo assim, nós conseguimos crescer. A Mizuno também cresce 2 dígitos comparados com o ano passado, atualmente. Mas a boa novidade é que no ano que vem nós teremos uma coleção completamente desenvolvida, a produção nacional, então, da Mizuno, completamente desenvolvida por nós, no nosso centro de desenvolvimento. Já foi lançada, 3 coleções já foram lançadas, 3 marcas já foram lançadas. A Mizuno, com uma certa antecedência, está mais acostumada a ser lançada com mais antecedência e já temos resultados de sell-in fantásticos, assim, já tem crescimentos muito relevantes para o ano que vem. Então, o interessante é falar que as 3 marcas estão em franco crescimento. Bom, seguindo aqui nas perguntas do webcast, recebemos mais uma pergunta aqui do Thiago Pinter, do Multifarm Office, Privato Multifarm Office. Qual é a estratégia da companhia para aumentar o mix de receitas no mercado externo? Eu vou pedir para o Pedro comentar a respeito dela, por favor. Olá, Thiago. Obrigado pela tua pergunta. Nosso mercado externo, ele basicamente é a América do Sul. Nosso sistema de produção rápido e ágil faz com que a gente possa não depender de pré-vendas com muita antecedência. Então, a gente consegue também, nos países mais perto do Brasil, vender as nossas coleções e repor essas coleções depois que elas já começam a atuar no mercado. Nós sofremos muito com a pandemia, nossas vendas para o mercado externo caíram muito. Os nossos parceiros, países, principalmente a Argentina, sofreu muito, mas felizmente nesse ano a gente já vem recuperando bastante esse espaço. O portfólio de produtos que nós criamos para o Brasil serve
também para esses países, tanto Argentina, Chile, Colômbia, Peru, são países que se adaptam muito com essa produção. Nosso crescimento em olímpicos vai depender dos próprios países voltarem a melhorar a sua economia, e já vem melhorando. Os negócios na Argentina, que é o nosso principal destino, vem já melhorando, já fizemos pré-vendas para o ano que vem. A Under Armour começa a nos fazer alguns pedidos para exportação para esses países também. Nós não administramos a marca Under Armour nem Mizuno em outros países, mas somos fornecedores, e os nossos produtos, pela sua qualidade, custo-benefício e esse sistema de produção de poder repor ao longo do período vigente da coleção, também tem sido um diferencial competitivo dentro desses países. E Mizuno, nós ainda não fizemos nenhuma negociação para exportação dos calçados, mas pelo que eu vejo, o sucesso que está sendo as coleções que nós estamos lançando no Brasil, seguramente nós seremos também um fornecedor desses outros países. Mas produto especificamente, não precisamos criar nada específico para os outros países. Os nossos produtos servem para esses países também. Bom, pessoal, vou puxar mais uma pergunta aqui do webcast, enviada pelo Guilherme Freitas, da Eleven Financial, onde ele pergunta, né, tendo como base a boa evolução de margem bruta nesse trimestre, alcançando 36,1%, vocês poderiam dar alguma perspectiva de margem para 2022, uma vez que no ano é esperado uma melhora com novas coleções da Mizuno já desenvolvidas pela Vulcabras. Podemos ter como base uma melhora significativa desse patamar? Aqui eu mesmo vou comentar a respeito, né, puxando o gancho do que o Pedro já havia comentado. Ao longo de 2021, né, a gente está incorporando uma marca relevante, que é a marca Mizuno, uma marca que traz consigo, né, uma complexidade adicional, que é a produção de calçados Mizuno, que não foram desenvolvidos por nós. Então, ele tem uma baixa aderência, né, com o nosso processo produtivo, com as nossas tecnologias, e isso trouxe aí uma complexidade adicional para a absorção desse negócio, e a gente vem convivendo aí, tentando administrar, tentando superar os desafios que essa complexidade nos impôs. De fato, né, a partir de janeiro a gente começa a produzir e começa a comercializar calçados, uma nova Mizuno, né, uma Mizuno desenvolvida pela Vulcabras, uma Mizuno que acho que do ponto de vista do consumidor vai trazer maior valor percebido, uma Mizuno que do ponto de vista de custeio, né, ela tem uma aderência muito, ela já é concebida, né, e pensada nos nossos processos produtivos, nas nossas tecnologias, então ela é naturalmente a eficiência dessa produção de calçados Mizuno, ela deve sim ter ganhos relevantes versus o que nós estamos a complexidade que a gente convive atualmente, né? E além disso, né, tem também o que o Pedro já havia comentado a respeito dos incrementos de preço. A gente vem aí, eu acho que coleção já na quarta coleção aí com degraus, né, de incrementos de preço, repassando efeitos inflacionários, efeitos de dissídio, pressões na compra dos insumos, mas que de certa forma também busca uma recomposição aí da nossa margem bruta, né? Então eu acho que é razoavelmente justo, sim, criar uma expectativa de que a margem bruta deve evoluir ao longo de 2022. Apesar da gente não dar guidance, eu acho que dado o contexto de 21, é natural que 22 a gente tenha melhores condições de buscar performar uma margem melhor. Aproveitando aqui o gancho, a gente tem mais uma pergunta aqui vindo pelo webcast. A pergunta que nos enviou foi o Rafael Ferreira, da Guepard Investimentos. Pessoal, bom dia. Gostaria de saber a expectativa que estão vislumbrando para o quarto trimestre, em volume, receita, enxergam um bom quarto tri? Aqui eu vou pedir para o Pedro comentar a respeito, por favor. Vai lá, Pedro. Rafael, obrigado pela pergunta. Nós já temos o nosso quarto trimestre praticamente fechado, já estamos em novembro,
segue segue mais um trimestre de crescimento. Nós na empresa estamos tendo excelentes resultados. Melhoramos ainda mais a nossa eficiência produtiva, conseguimos chegar nos números de Mizuno que tivemos algumas dificuldades de chegar ao longo dos últimos meses por causa de adaptações que tivemos que fazer na produção para produzir essas coleções não criadas por nós. O mercado, desde setembro, ele vem andando um pouco de lado, isso é verdade, a gente vê pelos nossos clientes. Nós lemos 40% do sell-out dos nossos clientes. A gente, apesar de não ser nossas essas lojas, nós atendemos 10 mil clientes, 19 mil pontos de venda, mais ou menos, 40% da venda dos que representam os maiores clientes, a gente consegue ter o sell-out, ver que o mercado andou um pouquinho de lado, nada preocupante, estamos otimistas que a gente vai ter um bom Natal. Já estamos pensando, sim, no ano que vem. Nós tivemos alguns problemas ao longo desse ano, foi um ano atípico, né? Inflação, dissídios, reajustes de matéria-prima recorrentes que não acontecem normalmente. Para que vocês tenham uma noção, nós normalmente lançamos um produto e esse produto tem um preço até que ele mude de coleção. Durante esse ano, a gente precisou mudar o preço do próprio produto no seu segundo, terceiro ou quarto faturamento, né, de reposição. Então, foi um ano difícil de operar. Continua tendo alguns problemas, mas nós estamos conseguindo repassar os preços, reajustar os nossos preços. Acredito eu que vai ter um pouco mais de estabilidade nessas questões de aumento de custos no ano que vem. Mas o quarto trimestre é um quarto trimestre bom, sim, é um quarto trimestre que nós já estamos fazendo um bom crescimento comparado com os nossos últimos resultados. Bom, mais uma pergunta aqui que recebemos do webcast. Essa pergunta veio do Lucas Suimetsu, da Távola Capital. Poderiam atualizar a perspectiva de produção de aumentar o percentual dos produtos importados da Mizuno e Under Armour no Brasil? Aqui eu vou pedir para o Pedro comentar a respeito. Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. Primeiro, sobre os importados. Os importados não são uma fatia relevante do nosso faturamento. É verdade que a Mizuno, sim, tem uma percentual maior. Inclusive, a Mizuno vai sofrer um pouco também com a falta de importados com essa dificuldade de produção do Vietnã. Mas os importados não são tão relevantes dentro do nosso faturamento. Nós importamos algumas roupas, importamos calçados, privilegiamos sempre a produção nacional, mas de qualquer maneira o crescimento de produção vem bastante acelerado, não só por causa da Mizuno, mas também o crescimento das outras duas marcas. E para fazer os nossos números, nós vamos ter produção suficiente para suprir inclusive essa temporária falta de importados que vai acontecer com a Mizuno. Na verdade, os produtos que a gente importa são produtos bastante específicos, alguns de pouco volume, outros têm um pouco mais de volume, mas são produtos que a gente acaba dividindo um pouco a nossa cesta de produtos, mas são produtos que, com o passar do tempo, a gente acaba trazendo para a produção nacional, trazendo essa vantagem de poder entregar e repor mensalmente. Então, não vejo problemas de afetar os nossos resultados por causa dessa importação, até porque a nossa produção, mais de 90%, é nacional. Mais uma pergunta que recebemos aqui do webcast. Essa pergunta veio do Carlos Kamalikian, da 3R Investimentos. Carlos pergunta:
Se vocês puderem dar um update do licenciamento da marca Azaleia para a Grendene e o potencial que vocês enxergam nessa unidade de negócio. Vou pedir para o Pedro comentar a respeito. Carlos, obrigado pela sua pergunta. Nós tomamos essa decisão estratégica no início do ano, quer dizer, se concretiza no início do ano, sai a nossa divisão de calçados femininos da empresa e entra a Mizuno. Mizuno, inclusive, maior do que a nossa divisão de calçados femininos. Nossa decisão bastante assertiva de focar onde nós somos especialistas tem dado muito certo, tem dado muita sinergia entre as marcas e a empresa inteira está focada em esporte. Isso tem nos mostrado um caminho bastante bom para frente. O licenciamento com a Grendene é um licenciamento que faz todo sentido para nós. Nós recebemos royalties, a Grendene é uma especialista em calçados femininos e já tem desenvolvido suas coleções e, inclusive, produzido alguns calçados ícones que nós já produzíamos dentro da Vulcabras aqui. Então, estamos recebendo royalties por isso e estamos bastante satisfeitos com essa parceria. Acredito que a Grendene também. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 e para remover a pergunta da fila, digitem *2. As perguntas também são recebidas via webcast. Por favor, aguardem. Por favor, aguardem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao senhor Pedro Bartelli para considerações finais. Bom, agradeço a todos pela presença. Falar que o resultado recorde desse trimestre se deve a uma estratégia desenvolvida ao longo dos últimos anos, que se apoia na força das nossas marcas, na nossa ágil, moderna e grande capacidade de produção e no nosso modelo de negócio que oferece ao mercado um portfólio completo de materiais esportivos para todos os bolsos. Isso nos traz a certeza de que continuaremos com os resultados crescentes e maximizaremos a criação de valor aos nossos acionistas e aos nossos consumidores. Dizer também que permanecemos à disposição para esclarecer pessoalmente através do nosso time de RI quaisquer outros pontos ou dúvidas que possam ter ficado pendentes. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado. A teleconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.